gente, boa noite. Tô entrando aqui, vou no comentário. Enquanto isso, oi Pri, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Enquanto isso, o Instagram vai avisando o povo que eu cheguei, né? Ainda mais porque faz tempo que eu não apareço por aqui. Vamos ver. Vão entrando, enquanto isso a gente vai arrumando aqui as coisas. Falar um pouquinho com vocês sobre a caixinha que eu coloquei. E o pessoal começou a responder bastante. E aí eu achei legal a gente fazer a live, porque aí a questão de um pode ser a questão do outro, coisas que alguém percebeu depois da relação, a gente falando aqui, vocês podem perceber também que viveu, ou também se prevenir, né? Porque o conhecimento salva. E quanto mais a gente conhece sobre o perfil abusivo, comportamento, quais são as técnicas de manipulação, mais a gente consegue se defender desse tipo de relacionamento, né? Então, achei bem necessário a gente fazer uma live sobre as respostas que os seguidores colocaram aqui. Eu gosto muito quando vocês respondem as caixinhas, porque traz mais material, né? Não só para vocês que vão identificando para dar resposta, mas para a gente fazer um conteúdo aqui de valor, né? Abrir uma live para falar de coisas bem significativas. Oi, Reginaldo, boa noite, tudo bom? Tô aqui fazendo uma horinha pro povo chegar. O Instagram avisar que eu já estou online. Daqui a pouquinho já começo a falar sobre o que veio na caixinha, sobre os sinais, né? Quais foram os sinais que a gente ignorou no início da relação, né, que se tornou abusiva? Porque, como eu falo aqui nas lives e no livro, né, eu começo falando sobre isso. Nenhuma relação começa abusiva. Nenhuma relação começa com choro, com sofrimento, com angústia, com controle, né? Mas toda relação abusiva vai deixando sinais e que a gente vai ignorando, porque a gente começa a se defender daquele sinal. É inconsciente, né? A gente não faz isso de uma forma consciente. Eu vi, mas eu vou ignorar. Não é assim que funciona. Eu vi, agora eu vou ignorar, né? A gente vê, mas é como se a gente colocasse um véu na nossa frente e olhasse só para aquilo que a gente quer ver. E aí, quando a gente faz uma pergunta dessa que eu fiz na caixinha, né? Quais sinais que você ignorou no início, né, do seu relacionamento, que só agora você vê? Porque agora você não está envolvido, porque agora você não está na relação, porque agora doeu, né? Doeu tanto que você rompeu. Boa noite, querida, tudo bem? Então, assim, só a hora que dói, a hora que você consegue romper, a hora que você consegue olhar para tudo que foi, que você consegue identificar quais foram os sinais que a pessoa deu e que você ignorou. E isso é um processo, né? É dolorido, porque quando a gente olha, fala, caramba, tava ali, eu não vi. Os sinais estavam ali, né? Quando eu escrevi o livro, foi muito nesse lugar, assim. Quando eu comecei a ver, né, o que eu não tinha observado, quando eu comecei a olhar para tudo que eu tinha ignorado durante todos aqueles anos, eu falei, eu preciso falar mais sobre isso. E foi aí que surgiu, né? Quem já conhece o livro, Parece Amor, Mas é Abuso. Porque é isso, a gente vai ignorando. E aí parece que a nossa relação é amor,
mas não é, né? É abuso, a gente está sofrendo abuso, a gente está sofrendo uma relação tóxica, a gente está sofrendo e lutando para não sofrer. Então, assim, como que você luta para não sofrer numa relação abusiva? Não tem como, você está sempre em sofrimento, né? Numa relação abusiva mesmo, a única saída para você parar de sofrer é parar o abuso, é romper a relação. Por mais doloroso que seja, por mais que a gente não queira aceitar, as perguntas que eu mais recebo, tanto no direct quanto as minhas clientes, meus alunos, assim, mas não tem como melhorar? Mas não tem como resolver? Não, não tem. Quando você está numa relação abusiva... voltou, eu coloquei no 4G. Tá chovendo aqui o dia todo, não tá? A internet tá muito ruim. Então, a forma de romper isso é o quê? Parando e entendendo por que você aceitou aquilo, para que numa próxima relação não aconteça, né, tudo que aconteceu nessa que te fez sofrer tanto. Então, vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas bem interessantes da caixinha e eu queria que vocês prestassem atenção de novo. Qual era a pergunta? Quais sinais você ignorou no início da relação abusiva que você só consegue ver agora? Por que eu tô falando? Preste atenção, porque tem coisas aqui que no início de uma relação já era pra gente romper. Já era. Quando aquilo acontece, você não pode ignorar, porque aquilo é muito sério, né? É muito sério. E aí vai levar lá pro nível máximo de uma relação abusiva, que é o abuso físico, que é o abuso, a violência, né? Verbal, mais crítico, que é o que eu falo que é o abuso evidente. Aí, ó, excesso de cuidado, tá vendo? Piedade tá falando aqui, que ela, agora que ela percebeu, né? Quando rompe, então a gente vai observando. Então, é assim, a primeira caixinha que eu anotei, a pessoa respondeu assim, não assumir o namoro, falar e agir de forma diferente, me fazer parecer errado. Então, essa resposta veio de um seguidor, um homem que sofreu um relacionamento abusivo. Porque, eu sempre falo, relacionamento abusivo não é só o homem que é abusivo. As mulheres também podem ter esse perfil abusivo. E eu tenho alguns seguidores homens, eu tenho clientes homens, né, que me trazem muito conteúdo do abuso feminino. O abuso feminino é um pouco diferente do homem, mas não deixa de ser abusivo. Então, assim, veja bem, você tá namorando com uma pessoa, né? Estamos namorando. Ok. E aí fala assim, ó, falar e agir de forma diferente, me fazer parecer errado e não assumir o relacionamento. Então, assim, já é para se preocupar, já é para se observar que tipo de pessoa que você está se relacionando, que tipo de manipulação você está se colocando. Porque se você gosta de uma pessoa, a pessoa gosta de você, e vocês colocam entre vocês dois o status namorando, estamos namorando. Qual é a problemática para assumir isso, né? Claro que a pessoa abusiva vai falar 1000 coisas. É porque eu acabei de terminar um relacionamento. É porque o pai dos meus filhos. Porque a minha família. Porque tem vários porquês que essa pessoa abusiva vai te falar e você vai ceder. E como eu sempre falo, tem até vídeo aqui no Instagram, cada vez que você aceita um tipo de abuso, um tipo de controle, um tipo de manipulação, você dá permissão para esse abuso evoluir. Então, o vídeo chama Quando o Volume do Abuso Aumenta. Então, assim,
E essa pessoa abusiva, ela vai testando você. Ela vai pensar, então, tá bom, aceitou que a gente tá namorando e que eu não assuma para a sociedade que estamos namorando. Se a pessoa já percebe isso, ela já vai para um próximo abuso. Ela já vai para um próximo degrau dessa relação. Então aí, ó, percebeu depois, né? Olha só, depois. Não assumiu o relacionamento, falava uma coisa e agia de outro. Que esse, gente, é um dos sinais mais evidentes. A pessoa não sustenta o que ela fala. É muita mentira, é muita manipulação. Então, se você não entra na relação com aquela crença romantizada da relação, você consegue ver logo de cara. Logo no início, você não precisa passar por todo o sofrimento para perceber o que esse seguidor aqui percebeu. Hoje, depois, né, de tudo que eu passei, depois de tudo que eu estudei, depois que eu me formei, de tudo que eu adquiri de bagagem, né? Isso aqui, pra mim, é muito claro quando eu tô em qualquer relação. Pode ser de relacionamento amoroso, pode ser de amizade, de negócio. Eu já noto isso de cara. Quer dizer, mas peraí, a gente é amigo, mas aí a hora que chegou ali, não falou, é minha amiga. Sei lá, a gente tem uma sociedade, chegou num lugar, falou, essa aqui é minha amiga. Não, né? A gente precisa ter os nossos papéis bem definidos dentro das relações. E tem que ser em conjunto. Não só eu achar que eu tô namorando e a outra pessoa não. Então, isso é um sinal hoje muito claro para mim. E para quem eu trato, né, minhas clientes, hoje já é muito fácil para elas identificarem como é que funciona essa manipulação, né? E aí tem a história de me fazer errado, né? Então, assim, a pessoa age de uma maneira diferente. Quando você vai falar com essa pessoa, o que acontece? Ela te manipula, ela consegue te dar frases, inverter a situação para que você se sinta culpado por ter perguntado, culpado por ter questionado por que agiu dessa forma. Então, isso vai deixando a cabeça da gente muito maluca. E chega um momento que a gente acredita mesmo que a gente é o errado da relação. Porque toda vez que a gente chega com a nossa verdade, com os nossos questionamentos, a pessoa é tão esperta na manipulação que ela consegue dar a volta na gente. E a gente, por estar envolvido, por estar com um monte de situações de crença, né? A gente tem muita crença de relacionamento, né? Eu vejo nas minhas clientes, porque tem que valer a pena. O amor é difícil mesmo. Nossa, eu vou dar o máximo de mim para nossa relação dar certo. Oi? Né? Assim, será? Será que se relacionar de uma forma saudável é neste caminho? É isso que a gente precisa pensar. Que tipo de relação que a gente entende que é saudável? Que tipo de relação que a gente está disposta a se colocar? Então, logo na primeira, olha quanta coisa a gente já percebe aqui. O quanto essa pessoa aguentou. E já no início, já era para ter rompido. Né? Tipo, você tá namorando comigo e não me assume? Peraí, o que tá acontecendo? Aí a pessoa pode até se justificar, mas numa segunda oportunidade, você vê que a pessoa tá falando uma coisa e agindo de outro jeito, já é o segundo motivo para você falar, isso aqui, só eu estou me relacionando, só eu tô namorando, né? Que é essa postura. Quando a gente tá num relacionamento saudável, abusivo, a relação só funciona pra gente. Porque o outro só tá preocupado em abusar, né? A gente já sabe. Então, e aí essa pessoa completa dizendo no final que esse relacionamento, a mulher, ela era borderline. Pra mim, né, ainda existe uma coisa aqui no sentido assim, de que eu entendo
né, inconscientemente as coisas que ela fez porque ela é borderline. Não importa o que ela é. Se ela é narcisista, se ela é depressiva, se ela... Não importa o nome, importa a atitude. Porque não é porque a pessoa tem um transtorno, né, de estresse, ou depressivo, ou ansioso, que isso permite a gente aceitar ser tratado dessa forma. Então, se você já sabe que a pessoa tem questões, você tem que medir se aquelas questões servem para você ou não. Isso é muito importante. É como se fosse um negócio, um emprego. Te apresentam lá a vaga de emprego. Ah, vai ganhar tanto, tem tantos benefícios. Você vai olhar e você vai ver se aquilo dá para você ou não. Mas a gente não entra nas relações amorosas assim. A gente entra envolvido, apaixonado, vamos ser felizes para sempre. A gente entra nessa ilusão, né? Aí parece meio frio a gente falar assim, não, mas peraí, rompe essa romantização e vamos olhar os termos que a gente tem aqui para se relacionar. Mas esse é um caminho saudável, onde as pessoas estão juntas, né? Elas têm ali, estão juntas para namorar, para criar mais das suas próprias vidas, não para tirar um do outro, né? Não para sugar um do outro, não para ter um trabalho escravo, né? Que às vezes um relacionamento abusivo parece que é um trabalho escravo. Aquilo não tem fim, só você que dá. Então é muito esse caminho. Então veja só que na primeira caixinha a gente já tem tanto conteúdo para falar aqui, né? Aí tem uma outra caixinha que fala assim, que o namorado fala assim, ó, colocar um presente que a ex deu no lixo, no meio da rua, porque eu disse que não achava certo ele receber. Então, a moça, né, falou pro namorado, falou, olha, não acho certo você receber um presente da sua ex-namorada. Aí ele fez todo, né, um teatro, pegou o presente, pôs pra fora, no lixo, pra ela ver que ele não queria aquele presente, que é muito desse lugar do abusivo, né? Quando ele não pode impor, porque de uma certa forma ele entendeu que ele estava errado ali, de aceitar o presente que ela reclamou, ele faz um escândalo, ele faz um teatro para que você se sinta culpada. De novo, outra situação que o que acontece? O abusivo, o manipulador, deixa a parte vitimizada culpada, né? Então assim, a namorada falou, olha, eu não acho certo, e aí ele fez todo esse banzé, né? Todo esse teatro para deixar ela numa situação de, nossa, eu não devia ter falado, nossa, mas ele ficou chateado, mas eu tô errada de ter falado, devia ter ficado quieta. E aí já vitimou essa namorada. Por quê? Ela viu aquilo, ela se sentiu mal logo de cara, né? Porque isso aqui são lá no início da relação, e ela ficou mal com aquilo. E aí, a hora que ele viu que ele deu a volta nela, continuou os abusos. Veja, essa mesma pessoa escreveu outras coisas. A gente vai lendo aqui. Oi, Sara, querida. Feliz ano novo pra você também. Então, já vamos chegar lá, Sara. Já vamos falar dessa história aí de xingar a mulher. Vamos chegar lá. Segura aí, fica aí, que eu vou falar. Aí depois, tem uma outra aqui, ó. Cenas de ciúme desmedida. Pedir para ver o celular depois de um período longe, depois de voltar do trabalho, depois de voltar de uma viagem. Isso é muito abusivo, né? Então, assim, ó. Cenas de ciúme desmedida. Primeiro, que a gente já entende hoje, né? Que ciúme não é sinal de amor. Ciúme é controle.
é puro controle. Porque se você não tem ciúme, você deixa aquela pessoa ir e vir, sem cobrança, sem essa manipulação, sem esse estresse em cima do outro, né? Então, assim, ciúme desmedido. Não importa, existe ciúme medido, sob medida, né? Porque isso é uma crença que a gente tem. A gente cresceu acreditando que ter ciúmes era uma demonstração de amor. Então, eu te amo, eu tenho ciúmes. Então, cabe ali um ciúmes comedido e o desmedido. Na verdade, nenhum ciúme deveria ser aceito nas relações. Entende? Porque ciúme é controle. E controle leva ao abuso. Olha aí, uma coisa vai puxando a outra. Então, pedir para ver o celular depois que você volta de uma viagem de trabalho ou, né, que você fez hora extra, não importa. Que você foi no cabeleireiro, não importa. Não existe essa relação, né? Porque se você está com alguém que você desconfia, né, que você precisa ficar ali guardando essa pessoa, então já não é uma relação saudável. Se você não confia no seu companheiro ou na sua companheira, tá fazendo o que com ela? Tá fazendo o que com essa pessoa? Se você não confia nessa pessoa, se você tem que ter ciúme, tem que controlar, tem que marcar cerrado, tá fazendo o que com essa pessoa? Se ela não é digna da sua confiança. Veja como esse negócio é muito além, né? É muito além. Então, assim, são sinais. A gente fala assim, são sinais que a gente não viu. Por que a gente não viu? A gente viu. O nosso saber sabe. A gente achou estranho, a gente achou ridículo aquela cena. A gente achou desgastante ter que ficar dando o celular, dizendo, olha, tá tudo certo, tá tudo bem, eu te amo, para com isso. Gente, pra que se relacionar se você tá nesse lugar de não ter paz, né? Se relacionar com alguém é você ter momentos bons, alegres, trocar. Imagina você chegar do seu trabalho, ter que dar o celular, quando que numa relação saudável a pessoa olha pra você e fala assim, oi querida, como foi seu trabalho hoje? Foi tudo bem lá na sua viagem? Como foi a sua viagem? Não é essa cobrança, deixa eu ver teu celular, me dá teu celular. Eu sei bem o que é isso. Isso é um desconforto horrível. Horrível. Você não fez nada e você tem que ficar provando que você não fez nada. Né? Então, assim, não vamos se colocar nunca mais nesse lugar, gente. Esse lugar não é pra gente. Jamais deveria ter sido. Mas se a gente passou por isso, ok. Né? Então, veja bem essa situação aqui. Aí, né, essa mesma pessoa que falou que ele exigia ver o celular quando voltava de viagem de trabalho, de momentos que ela passou longe dele, ela escreveu de novo em outra caixinha. Aí ela escreveu assim, ó, receber mensagem de paquera, de ex-namorada e tudo mais, mas controlava o dela. Então, assim, eles podem. Por isso que a primeira caixinha fala assim, ó, falar e agir de forma diferente. É a mesma coisa. No livro, quem já leu sabe que eu vou descrevendo tudo desde o início, desde quando a pessoa olha para você até todos esses movimentos, né? Quem ainda não leu o livro, leia, que tudo isso aqui que eu tô falando tá aqui dentro. Que eles deixam sinais, muitos sinais. Então você vê que ela percebeu? Tipo assim, ele queria meu celular quando eu voltava do trabalho, mas eu vi que ele recebia mensagem de ex-peguete, ex-namorada, ex-ficante. E o meu, ele queria ter controle. Olha que loucura que é um relacionamento abusivo, gente.
onde a pessoa te deixa maluca, que você fala assim, mas como é que assim? Ele pode ou não posso? Eu tenho que ficar aqui provando e reprovando que eu sou honesta, que eu não fiz nada de errado, e ele fazendo coisa errada. Ué, porque se você não quer que a sua companheira receba mensagens que você acha que ela não deva receber, você também não tem que receber. Não é assim? Direitos iguais, vamos falar assim, né? Se você tá numa relação que tem igualdade, é assim. Se ela não pode receber uma mensagem de um homem, de um ex-namorado, ou de um amigo, ou de um amigo de infância, ele também não pode. Mas as relações abusivas, elas não têm esse grau. O abusivo tá sempre lá em cima, né? E a vítima tá sempre aqui embaixo dele. Ele tá sempre em cima. Então, veja o que chega a isso, né? Que a pessoa percebeu tudo isso depois. Depois que rompeu. E esse depois, gente, não é 1 mês de relacionamento. Não é 6 meses de relacionamento. Esses relacionamentos aqui, pelo menos esse que eu tô falando, eu sei que foi mais de anos. Mais de anos. E teve término, teve volta. Então, veja como é difícil você sair da relação abusiva e você perceber todos esses sinais. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, que conhecer essas personalidades abusivas é importante. Porque quando a gente percebe, já vem um sinal, a gente já sabe como agir, né? Então a gente vê como a gente fica refém dessas pessoas, né? Aí tem um aqui que é muito engraçado, que a moça falou que ela foi num jantar só de mulheres, só de amigas, e ele foi junto. Ele foi junto, entendeu? Ele simplesmente achou um meio de ir junto. E ela ficou totalmente desconfortável, porque assim, se você tem um grupo de amigas, vocês se encontram, sei lá, a cada 15 dias, uma vez por mês, ou sei lá eu quando, você já tem esse grupo de amigas antes desse relacionamento. Você já tem essa rotina, você já tem essas relações antes da pessoa. Então, assim, o que a gente precisa prestar atenção é que quando a gente entra numa relação e ela é abusiva, parece que a gente não pode ter tido passado. E aí essa pessoa vai cortando tudo da gente, vai cortando amizades, vai cortando lugares que a gente gosta, vai cortando familiares, vai cortando, como se você não tivesse tido vida antes de conhecer essa pessoa. Então presta atenção nisso, isso é muito importante, para que a gente, a hora que vem essa ação do outro, fala, mas espera aí, né? Espera aí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Então assim, eu tô indo num jantar de amigas, que eu sempre vou, que são minhas amigas, não são suas amigas, são minhas amigas, e você vai junto. Então assim, pra que ter esse tipo de relacionamento? Você acha que essa pessoa se divertiu nesse lugar? Você acha que ela estava à vontade, sabendo que tava todas as meninas lá, todas as mulheres, querendo falar de assuntos de mulheres, falar de assuntos dela, e um homem lá plantado? Então, assim, e a gente faz isso e a gente não percebe isso. Eu tô falando desse lugar hoje, porque hoje eu sei o quanto isso é desgastante, né? O quanto a gente passa vergonha em nome do ser abusivo. Porque foi uma vergonha isso aqui, né? Então, veja, depois de romper a relação, a pessoa vai percebendo essas coisas, né? E eles são, assim, aqui ainda tem coisas leves, porque eles são muito malvados, né? A pessoa abusiva, controladora, ela é perversa. Então ela inventa história, ela conta mentira, ela tira coisas do além, só da cabeça dela. É muito triste isso, muito triste. Deixa eu ver o que a Sara falou aqui, que ela escreveu um montão. Depois eu continuo aqui na caixinha. Ela falou de um negócio de xingar, né? Deixa eu olhar aqui.
erro nele, aconteceu. Então, Sara, é assim. Eu também presenciei outro dia uma cena muito abusiva e triste de um casal e o homem destratando ela, xingando ela no metrô. Então, assim, isso aí eu falo que aí já é um abuso evidente, né? Aí não tem sinais que a gente ignorou. Você tá com uma pessoa, a pessoa tá xingando no metrô, na rua, para outras pessoas verem. Xingar em casa também, né? Não é nada interessante, mas assim, o ponto de vergonha que essas pessoas nos colocam, né? As pessoas abusivas colocam a vítima, vamos falar vítima para vocês entenderem, né? Quem é a outra pessoa? A outra pessoa é sempre a que está sendo abusada. Presenciei, fiquei chateada, porque assim, é uma situação que a gente não pode fazer nada. Ele estava chamando ela de burra, de ignorante, porque ela não tinha feito lá uma coisa do jeito que ele queria. Então, assim, se ele faz isso no metrô, onde eles estavam andando na plataforma, o que ele não faz em casa? É isso que hoje eu penso, sabe? Porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que minhas clientes passam. Eu sei tudo que eu acompanho, porque eu não acompanho um ou dois casos, não. Hoje eu tenho uma rede que eu acompanho. Que eu acompanho. Então eu sei de histórias horríveis, né? Que começa nessa de, você é burra. Aí você, né, fala, mas peraí, tô brincando. Aí depois de burra, já xinga de filha daquilo, já xinga de... Entende? Então, assim, a hora que aceita ele já vai pro próximo. Então, é muito dolorido isso. E é muito abusivo, né? É muito desrespeitoso. Melhor, essa aqui do sócio, né? O marido era sócio da mulher, toda vez que ela pedia prestação de contas, o cara destratava. Então, mas por que ele destratava, né? Porque já existia aí um relacionamento abusivo que começou no abuso psicológico e já estava, com certeza, no abuso financeiro e patrimonial. Porque se eles eram sócios, ela pedia prestação de contas. E ele, para não fazer a prestação de contas, xingava, diminuía ela para ela não olhar para aquilo e ficar fragilizada e ficar se achando errada de ter pedido as contas, né? Porque com certeza ela se sentia culpada, porque ele falava coisa, xingava e ainda com certeza falava, você tá duvidando de mim, você não confia em mim. E aí ele ia ganhando cada vez mais e ela ia se enfraquecendo cada vez mais nessa relação. Isso já não é nem uma relação sutil, né? Um abuso sutil. Isso aí já é muito evidente, né? É muito evidente, mas eu tô falando que é evidente pra mim, né? Mas pra quem tá dentro, talvez ainda não seja o suficiente pra ela romper. Aí, ó, quando ela resolveu acordar, já tinha perdido muito dinheiro. E até hoje ele tenta dobrar. Exatamente, porque ele nunca vai assumir que ele roubou ela. Nunca. Nunca vai assumir que roubou ela, né? Aí, ó. É muito feio, gente. Então, assim, a gente precisa estar numa relação que a gente diz que é uma relação amorosa, né? Um relacionamento afetivo pra ser xingado, né? Hoje eu sei disso, né? Mas eu também já fui xingada, eu também já fui maltratada. A gente fica nesse lugar achando que esse é o nosso lugar, que a gente não merece estar em outro lugar. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, né? Isso é uma coisa que a gente foi cultuado
né, dentro da romantização de Hollywood, das novelas, dos livros de romance, né, que você tem que se rasgar para ter um amor, que você tem que lutar para ter um amor. Então, assim, aí a gente acredita que aguentar ser xingado faz parte do amor. E não faz parte do abuso. Então, como que a gente vai ter uma relação amorosa e vai chorar mais do que sorrir? E vai sofrer mais do que vai ser amada? Tem alguma coisa errada, né? A conta não bate. De verdade, a gente precisa olhar para as relações com esse olhar. Quem eu sou nessa relação? Que troca que eu estou tendo nessa relação? O que eu dou e o que eu recebo? E não é um olhar, né, ganancioso. Eu dei um jantar à luz de vela e agora eu quero um jantar num restaurante X. Não é esse olhar. O olhar é a troca. O quanto você se sente amada, o quanto você se sente amada ou amado, né? O quanto você se sente valorizada dentro daquela relação, o quanto você se sente bem convivendo com essa pessoa. A gente não olha para isso, a gente vai só suportando, a gente entra num movimento, né, que a gente chama de piloto automático, que a gente só vai existindo naquela relação, ou sobrevivendo, né, porque chega num local de muito abuso que a gente só sobrevive ali. Né? E a gente já tá perturbada mentalmente, a gente já está desgastada, a gente já está com problema financeiro, problema de saúde, e aí fica cada vez mais difícil romper essa relação. E é exatamente esse o foco do abusador, deixar a gente totalmente sem alternativa de sair disso, né? Então é muito importante a gente ter um outro olhar para as nossas relações, para que a gente não saia de uma relação abusiva e vá para outra. Porque eu vejo muito isso acontecer. Às vezes não é o mesmo tipo de abuso, né? Porque se o abuso foi muito gigante, né? Foi algo físico, violência doméstica e outras coisas mais, às vezes a mulher vai para outro relacionamento, não sofre violência física, mas sofre outros tipos de abuso. Porque ela ainda não olhou, o homem, né, não olhou, não integrou tudo que é uma relação disfuncional. Uma relação que não te traz esse aconchego, esse afeto, esse companheirismo, esse amor, né? Esse amor. Então, assim, como ter uma relação amorosa que é abusiva? Isso não existe, né? Isso não faz parte do amor. Isso faz parte do abuso. Isso faz parte do controle. Isso faz parte de outro movimento, mas não do amor. Mas que a gente entendeu, né? Diante de tantas coisas aí que a gente vai aprendendo quando a gente vai crescendo, né? Que a mulher é muito responsável pelo relacionamento dar certo. Aí a gente encontra uma pessoa abusiva e a gente só pensa que aquilo precisa dar certo. Que aquilo precisa de alguma forma dar certo. E a gente é responsável por aquela relação dar certo. Então é muito maluco isso, né? Por isso que a gente fica anos numa relação abusiva. Anos. Quem não viveu isso não consegue compreender. Ai, como é que a gente ouve, né? Ah, mas gostava de estar nessa relação. Ah, mas não tinha vergonha na cara. Ah, mas também não sei o quê. Não tem nada disso, gente. É muita manipulação, é muito abuso, é muita pressão psicológica, né? Para que a gente não rompa essa relação. E aí cria a dependência emocional, a dependência financeira e tantas outras dependências. Aí vem filho, né? Quando tem filhos dessa relação, fica muito mais difícil romper. Então, quando a gente faz essa pergunta numa caixinha, os sinais que vêm não são sinais pequenininhos, vem coisa muito grande.
Porque quando você rompe, você já está num lugar muito extremo do abuso, né? E aí as pessoas escrevem coisas que já não é uma coisinha, é uma coisona, é algo sério, é algo que realmente caracteriza um relacionamento abusivo evidente, né? Com violências verbais, violências psicológicas, violências físicas, né? Violências extremas. Então, o meu grande sonho, né, é que todo mundo percebesse logo no primeiro, né, no primeiro sinal, já percebesse. Por isso que no livro eu vou falando item por item, vou fazendo mesmo um cronograma de ação dessas pessoas abusivas, para que a gente fale, não, peraí, eu li isso lá no livro, eu já ouvi alguém falar, eu já ouvi a Adriana falar, eu já ouvi alguém falar, né, que se eu aceitar mais disso, eu vou para uma violência evidente, eu vou para uma violência doméstica, eu vou para um abuso físico, eu vou para outros tipos de abuso, né? Eu já fiz lives sobre eles aqui, tem abusos muito pesados, muito doloridos, né? Tanto para homem quanto para mulher, mas a mulher ela é mais suscetível a isso, por conta de crença, por conta de educação, por conta da sociedade dizer que a gente é responsável, né? Aquela coisa que a gente entendeu que a mulher sabe edificar o lar, que essa frase cai no nosso colo de uma maneira muito errada e a gente tenta honrar essa frase de uma maneira errada, né? Essa frase para mim é muito significativa, porque além de eu entrar nessa história de que eu tinha que salvar meu casamento, que eu tinha que salvar o meu relacionamento, eu tinha essa frase num porta-chave. Então, quer dizer, eu chegava em casa, eu saía de casa, eu lia essa frase. E eu tentei muitos anos que isso desse certo. E ali eu tava numa briga, né? Eu tava numa guerra que tava escrito que eu ia perder, né? Porque eu tava na guerra errada, na verdade. Quando a gente tá num relacionamento abusivo, a gente tá lutando por algo errado. Não tem como salvar aquilo. Você tem que se salvar. Você não vai salvar a outra pessoa. Até porque a outra pessoa não quer sua salvação. Ela quer continuar ali. Ela quer continuar sugando, manipulando, controlando, né? Tanto é que a gente sabe que essas pessoas saem de um relacionamento, vai para outro e só muda a vítima, né? O comportamento só muda a máscara e os abusos continuam. Então, tem muito conteúdo pra gente pensar dentro do que a gente não viu, né, nos relacionamentos abusivos que a gente possa ter tido ou que a gente possa estar vendo outras pessoas terem, né, para que a gente monte isso e fale, não, isso aqui não dá pra mim, tô indo embora, né, pega a bolsa e vai embora. Igual eu falo, pego minha bolsa, chamo meu Uber e ó, vamos embora. Não dá pra mim. Hoje eu sei aonde é o meu limite. Hoje eu sei o que eu estou disposta ou não, né? O que tem salvação e o que não tem. Mas precisei passar e entender e me curar também, né? Pra que hoje eu tenha essa consciência de quem eu sou na relação, o que eu quero da relação e entender se aquela relação vai adiante ou não, né? Agora, quando eu falo que eles são perversos, né, que quando a pessoa é abusiva de verdade, controladora de verdade, ela manipula fatos, ela manipula pessoas contra a gente, né, para que a gente vá ficando sozinha dentro daquela relação. Tem uma caixinha aqui, que acho que foi a que mais me mostrou, né, a perversidade da relação, que eu sei o quanto é perverso, mas a caixinha também trouxe, que a pessoa falou assim, ó, dizer que meu cunhado, que era um irmão para essa pessoa, deu em cima dela. Então assim, a pessoa olha para você, seu namorado, seu marido, seu noivo, seja lá que status tem aí pra sua vida, e fala assim, olha, seu cunhado, que você gosta tanto de você, tá dando em cima de você. E te causa ali, né, um instante de instabilidade tão grande, porque você fica
ali paralisada com aquela afirmação. Dizendo, da onde essa pessoa tirou isso? Né? E você tem que se explicar diante de uma situação que não houve, jamais houve. E o seu companheiro que diz que te ama, que diz que ama você, fazer uma acusação dessa de uma pessoa que você gosta tanto e te colocar nesse espaço de vulnerabilidade, né? Porque aí ele pôs ela entre, né, uma pessoa que ela gostava como irmão e ele. É como essa perversidade das relações abusivas, eu conto detalhadamente isso no livro, é como se só eles existissem, né? Então a gente tem que estar sempre servindo essa pessoa, esse abusador, e que ninguém na vida fosse capaz de gostar da gente mais que ele. Então, quando ele nota que alguém gosta da gente, que alguém faz bem pra gente, isso soa meio narcisista, né? Da vítima só ter olhos pra ele. Ele vai lá e joga uma mentira dessa, que é pra romper o elo. Que é pra você dizer assim, não, pelo amor de Deus, então eu nem quero mais ficar perto dessa pessoa, porque eu não posso nem permitir que essa ideia passe. Mesmo que a pessoa saiba que isso não é verdade, que isso não aconteceu, que isso é loucura, né, do abusivo, mas você se põe numa situação de evitar até que o abusador fale novamente isso. Então o que você faz? Você se afasta. E aí ele venceu de novo. Eu sempre falo, né, que essas pessoas que têm esse perfil abusivo, controlador, perverso, maldoso, eles manipulam a verdade e a mentira. Então veja aqui, ele pegou uma verdade, né? Ele pegou um sentimento verdadeiro, genuíno, entre um homem e uma mulher, né? Um bem-querer, que ele viu que aquilo era real, verdadeiro, e aí ele manipulou essa verdade com uma mentira. Isso é muito perverso. Isso acontece demais. A gente acha que não, mas acontece todo momento. Todo momento. A gente vê na mídia, né? Agora, há pouco tempo, saiu aí o tal do Fernando e a Maísa, nunca sei o nome dela. Ele dizendo que ela estava fora de si. Ela tá fora de si, né? Como se ele nada fizesse parte do que ele do que ele faz, do comportamento dele, né? Então, veja assim, ele mesmo errado, ele vai lá e difama a vítima, para a vítima parecer errada. E no caso deles, é pior ainda, porque eles são famosos, então isso é um rato de pólvora, assim, né? Ele fala aqui, daqui a pouco o Brasil inteiro tá sabendo. Eles são famosos, então a situação aparece para todo mundo. Agora, nós, que somos réis mortais, que não somos famosos, que não estamos na mídia, acontece com a gente. Olha isso aqui. Se essa pessoa fosse famosa e jogasse isso na mídia, porque o cunhado dela gosta dela, tá dando em cima dela, acaba com a vida de várias pessoas. E ele não sente nada, tá? Ele só quer estar ali, ó, no pedestal dele. Ele é o certo, ele é o controlador, ele é o abusivo e intocável. Então, a gente precisa olhar para essas coisas com outro olhar e entender o que é que a gente está fazendo ali naquela relação. Quem é a gente naquela relação? Quem é o outro nessa relação? E a gente não olha, a gente entra para um relacionamento projetando, né, criando expectativas de que vamos ser felizes para sempre. E a gente só olha esse sempre. E aí não olha o que está acontecendo aqui e agora. Que são esses sinais que eu falei aqui, que apareceram na caixinha. Então a pessoa te trata mal, tem posturas que não te agrada, que te desrespeita.
E aí você ignora porque você tá com o olhar do vamos ser felizes para sempre. E eu vou lutar por isso. Eu vou relevar tudo que eu preciso relevar para isso. E aí a gente cai nessa rede de relacionamento abusivo e achando que não é. E achando que é porque se relacionar é difícil, achando que se relacionar é uma coisa desafiadora e que a gente precisa vencer isso, a gente mulher, né? Ou a gente a vítima, porque quando tem um homem que é a vítima, ele também entra nesse papel de que ele precisa salvar a relação. Todos os homens que eu atendi e atendo até hoje, que vêm com histórico de relacionamento abusivo, eles vêm com a mesma fala das mulheres. Eu percebi que ela tinha questões, mas eu achei que se eu fizesse assim, se eu fizesse assado, se eu levasse para passear, para viajar, se eu tivesse paciência, aquilo ia passar e ela ia me amar. A mesma fala das mulheres. Entende? Por isso que o abuso não é questão de gênero. Não é um gênero que manda, né? É o caráter, é a construção emocional do outro, é isso que manda. Então a gente tem que parar mesmo, entende? Tá gostando de alguém, conheceu alguém, respira profundamente e dá um passinho para trás, para você olhar o quadro geral, para você fazer essas perguntas. Quem eu sou nessa relação? Quem é o outro na relação? Como que o outro está se comportando? Como eu estou me comportando? Né? Porque assim, a gente fala, vítima. Sim, quando existe o abuso, né? Sempre há o controlador que controla o outro, né? Mas também a gente precisa entender por que a gente se deixa ser controlada. Por que a gente se deixa ser abusada? Claro que isso não é uma coisa pra gente olhar quando chega, né? Quando a pessoa tá destruída emocionalmente. Mas aos poucos, no processo terapêutico, no processo de autoconhecimento, a gente vai identificando o que faz a gente permanecer ali e a gente ser um alvo, né? Porque o abusivo, ele sabe quem ele escolhe para abusar. Sempre tem algo que ele quer do outro. Então, se a gente observar isso é tema para outra live, tá? Mas dá pra gente entender dentro dos processos abusivos o que aquele abusador está buscando. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples assim. Se eu pego um abusivo, um companheiro abusivo, que o foco dele é ter status financeiro, ele vai olhar pra mim e ele vai dizer assim, ela não é minha vítima. Porque eu não tenho posses para poder bancar um homem. Então, esse abusivo, que o foco dele é ter status financeiro, ele vai buscar a vítima que tem dinheiro. Então, ele vai fazer toda a manipulação que eu falo no livro, a escolha, o espelhamento, com essa vítima que ele escolheu. Entende? Então, assim, se ele é uma pessoa mais focada em ter status sociais, de família, né? Ele vai olhar para uma mulher que é focada na família, que convive com a família, que ama a família, e aí ele vai nessa. Vocês entenderam como que funciona? Se não entenderam, compre o livro e leia, porque eu dou passo a passo dessa escolha, desse espelhamento, desse love bomb, até o love bomb que ele vai fazer com essa vítima que ele escolheu, para que ela dê para ele o que ele quer, também é direcionado. É totalmente direcionado para o perfil da vítima, entende? Então, dá
dá pra gente viver sem abuso? Dá. Se a gente souber quem a gente é, como que a gente se relaciona, quais são as atitudes de pessoas abusivas, quais são as intenções dessas pessoas. E não tem só o meu livro, tá? Pra ensinar isso. Eu tô falando do meu livro, porque claro, meu livro é uma terapia de 1 ano, né? Porque lá eu descrevo desde o início até o final da relação abusiva, como viver bem após o abuso. Dentro do livro tem testes para saber se você está numa relação abusiva, se você já esteve numa relação abusiva. Então, eu fiz o livro muito completo para que a gente ficasse muito esperta nisso tudo que eu estou falando aqui, né? Tudo isso que eu estou trazendo na live. E tem um livro, se você ler o livro, você vai falar, nossa, tudo que a Adriana falou na live e mais um pouco tá aqui no livro, né? Porque o livro eu aprofundo muito mais. Então, assim, dá pra gente viver sem abuso? Dá. Não é que a gente nunca mais vai ter contato com pessoas abusivas. Elas estão por aí em todos os momentos. A gente pode encontrar amigos abusivos, parcerias de trabalho abusiva, relacionamento abusivo. O que muda é isso tudo que eu falei aqui hoje. A gente perceber e, ó, cair fora. Entende? Não é que a gente não vá mais viver situações abusivas, mas a gente não fica tanto tempo. A gente já cria um olhar mais crítico, mais transparente, de olhar para a atitude da pessoa e logo no início da relação, seja ela qual for, diz, cara, isso aqui não é para mim. Né? Porque, veja, o primeiro caso que eu trouxe, né? A pessoa não assumiu o namoro. Quer dizer assim, mas peraí, como é que é isso? Então, não vamos ser namorados, né? Mas aí a pessoa quer controlar, então ela te dá um status. Entende a profundidade disso que eu tô falando? É uma questão também da gente se posicionar corretamente, sabendo que aquilo é um abuso. Porque a pessoa não sabia que isso era um abuso quando viveu, né? Ou talvez hoje essa pessoa saiba porque eu sei que essa pessoa leu meu livro. Então, assim, já sabe que é. Então, numa próxima relação, começou essa coisa aí de que estamos namorando, mas não te assumo, a pessoa já falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E você se posicionar. Então tá, então aí você tem várias escolhas para fazer, né? Uma delas é dizer, sim, você não me assume, então nós não estamos namorando, né? A gente tá se pegando, a gente tá ficando, a gente tá qualquer coisa, menos namorando. Porque o status namorando tem um peso, né? Então, veja bem. E aí esse peso vai desenrolando outros tipos de abuso. E aí ele fala assim, que percebeu que ela falava coisas e agia diferente. Então, assim, se você já sabe disso, né? Numa próxima relação, seja ela que status for, se for namorado, se for amizade, se for emprego, qualquer tipo de relacionamento. A pessoa fala uma coisa, mas faz outra, você já cria um pé atrás e fala, não, peraí, deixa eu analisar tudo isso aqui. Então é isso que muda. Não é que você não vai sofrer abuso, porque o abuso tá aí, as pessoas abusivas estão aí o tempo inteiro, se relacionando com a gente. Mas o que muda é a sua postura, é a sua escolha de estar ou não. E quanto tempo você está disposto a estar ali. Entende? E qual a vantagem de estar ali ou não estar ali? Então, assim, olha como muda, né, a postura da vítima. Você não é mais vítima. Quando você tem esse conhecimento, quando você tem esse autoconhecimento, você não tem mais o papel vítima. Você sai da vítima. Você entra para protagonista. Você entra no lugar daquela que faz a escolha. É você que escolhe se você quer ou não estar ali. Se aquilo é bom ou não para você. Não importa, Adriana, mas aí eu tava 1 mês namorando uma pessoa e depois de 1 mês eu percebi, ok, não tem nada de errado com isso. Tá tudo certo. O importante é que em 30 dias você percebeu. E esse 30 dias não virou 6 meses, 1 ano, 3 anos, e esse abuso foi aumentando.
entende? Eu falo isso em todos os lugares que eu vou, nas minhas palestras, nas minhas aulas, com os meus clientes. Eu sei muito de abuso hoje, porque eu estudo muito isso, né? Além da minha experiência, da minha história. Mas eu falo, eu não estou livre de ter relações abusivas. Porque eu sou humana, eu tenho sentimentos, eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho as minhas expectativas. Mas o que mudou hoje? Mudou que eu tô nesse lugar de estar atenta, de assim, não, tá me incomodando o jeito que essa pessoa tá me tratando. Então eu paro e falo, deixa eu olhar o que é isso aqui. Porque uma relação que diz que é amorosa, entende? Ela não pode... Deixa eu mexer aqui porque eu acho que tá batendo aqui, ó, meu microfone. Melhorou? Agora? Porque eu acho que tava batendo aqui, ó, no strass da blusa. Fala pra mim, Samila, se melhorou o ruído. Então, assim, uma relação que você tem, que se diz amorosa, um relacionamento afetivo, ele não pode te causar certos incômodos. Principalmente de tratamento. A pessoa me tratou mal, a pessoa mentiu pra mim, a pessoa tá me cobrando coisas que não deveria estar cobrando, a pessoa é ciumenta, eu percebi que a pessoa mente, a pessoa, entendeu? Sei lá, você percebe que a pessoa tá falando coisas e fazendo coisas, sei lá, com dinheiro, outras coisas mais, sabe? Que aí entra no abuso financeiro, que foi o que esqueci, a Sara falou aqui, né? Que a pessoa xingava toda vez que falava de dinheiro e depois percebeu que o cara tava roubando ela. Então, assim, é isso. Ninguém tá livre de viver situações abusivas. Ninguém, gente. Não existe uma pessoa, assim, blindada de abuso. Mas existe essa questão. Entende? Existe essa situação de quanto tempo e quais abusos você ainda se permite vivenciar porque você está ignorando, porque você ainda não olhou para isso e tudo mais. Entender? É muito esse lugar para que a gente possa mandar na relação, não mandar no sentido de controlar, mas que a gente possa escolher o que a gente vai viver. Vocês precisam estar com essas atitudes e essas perguntas no seu interior, para que você possa se posicionar. Que você possa se posicionar para você, para a sua vida. Né? É muito triste quando eu abro uma caixinha de perguntas falando sobre abuso e me vem esse tipo de coisa. Tem uma última que eu não li, que eu vou ler agora, que fala assim, a pessoa escreveu castigo do silêncio. Isso é tão forte porque a pessoa não escreveu tratamento de silêncio, que esse é o nome, né? O nome que a gente usa nos termos psicológicos. A pessoa escreveu castigo de silêncio. Isso foi tão forte para essa pessoa que ela escreve castigo de silêncio. Porque realmente é um castigo. Como que você tá do lado de alguém? E veja bem, a pergunta era quais os sinais que você ignorou no início da sua relação abusiva. Quer dizer que desde o início ela sofria tratamento de silêncio. E ela escreve castigo de silêncio. Isso é muito triste. Porque como que você começa uma relação, né, já sofrendo esse tipo de abuso? Já sofrendo essa coisa chamada tratamento de silêncio. Porque tratamento de silêncio é uma manipulação. É um nome para uma manipulação. Como a difamação é uma manipulação, como o descarte é uma manipulação,
todos esses nomes que eu escrevo no livro, todas essas etapas, elas são uma manipulação. Agora, olha como é triste isso, a gente ignorar o acontecido, né? No início da relação, ela ignorou o tratamento de silêncio, que aqui ela escreve castigo de silêncio. Então, assim, você está numa relação, no início de uma relação que é amorosa, já sendo castigada pelo silêncio. Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa muito errada. Então, assim, se é hoje, eu sei que essa pessoa que escreveu castigo de silêncio, ela não passa mais pelo abuso do tratamento de silêncio. Mas talvez ela possa passar por outros. Eu não sei o nível que ela está de toda, né? A situação que ela viveu dessa relação abusiva. Foi uma seguidora que escreveu, então eu não sei, não conheço a história dela. Mas assim, eu sei que este ela não passa mais, porque ela identificou. Ela sabe que no começo da relação, o que é um castigo de silêncio que ela escreve, então ela não vai mais se permitir, porque ela já sabe aonde leva ela isso. Ela permitir, logo no início da relação, permitir o tratamento de silêncio. É dolorido demais isso, gente. Você tem toda uma projeção e expectativa em um relacionamento, né? E você já ser recebida logo de início com o tratamento de silêncio. Então, assim, essa situação já não deveria nem passar, sei lá, aconteceu, né? Aconteceu, você percebeu que você está sendo ignorada, que você está sendo manipulada num tratamento de silêncio. É o que eu já disse. Avalia. É isso que você quer para sua vida? Né? Porque a pergunta é no início do relacionamento, né? Eu nem tô falando no final. No final tem muito mais coisa, tem muita mais sujeira aí. Mas no início do relacionamento, você se permitir estar nessa posição, né, de receber tratamento de silêncio, é muito dolorido. Eu imagino o que ela não sofreu, né, nesse relacionamento. Eu não conheço ela, não sei a história dela. Então, eu fico imaginando aqui o quanto, né, que essa pessoa aceitou abusos. Então, a Sara tá falando, né, que a pessoa xinga, depois bloqueia, aí desbloqueia quando quer. Então, assim, aí, nesse negócio de xinga, bloqueia, desbloqueia, não sei o quê, cabe o que eu escrevo no livro, que é o contato zero, né? Que no começo, né, gera um incômodo, uma abstinência de contato, né? Mas precisa ser feito para evitar esse tipo de coisa. Porque assim, para que isso, né? Também faz parte do tratamento de silêncio, isso que ela falou, que a pessoa briga, né? E para te fazer culpada, o que faz? Te bloqueia. E aí fica um tempão aquele negócio bloqueado, você nem sabe o que você fez, você nem sabe o que aconteceu para a pessoa ter te bloqueado. Ela simplesmente te bloqueia e te deixa nesse tratamento de silêncio, né? Igual a seguidora escreveu, no castigo de silêncio. Então, assim, você tá no castigo e você nem sabe por que tá. Isso é de enlouquecer, né? Esse tratamento de silêncio, ele vem junto com o gaslight, né? Que eu descrevo no livro. Que é muito doloroso, porque, assim, você fica num estado... buscando. Por que a pessoa não fala comigo? Por que a pessoa me bloqueou? E aí você fica que nem uma barata tonta e liga pra um, liga pra outro e pergunta pra um, pergunta pro outro, e aí você não vive, né? Aí você não vive. Então, mas também existe isso em outras situações. Por isso que eu falo assim, eu começo meu livro falando sobre relações abusivas, né? Apesar do livro ser voltado pra relação afetiva, porque
eu trago essa história, mas no início do livro eu falo dos tipos de relações, né? E que pode ser no trabalho, pode ser na família, né? Pode ser com um amigo, te dá tratamento de silêncio. No trabalho você pode, sei lá, fazer requerer alguma coisa de um chefe ou de um departamento e essa pessoa te dá um tratamento de silêncio, de ignorar, né? Aí você não sabe se você fez certo, se você fez errado. Aí depois a pessoa resolve te responder e aí você vê que nada daquelas besteiras que você pensou era o motivo da pessoa não ter te respondido. Então deixa a gente desconfortável, deixa a gente inseguro, né? Tanto no trabalho quanto amorosamente, na amizade, na família. Deixa a gente inseguro. E a insegurança leva a gente para esse lugar de ser abusado. Porque você não tem essa postura que eu falei antes, de você não falar, peraí, o que está acontecendo aqui? Né? E você se posicionar. Porque quando você está inseguro, tudo que você não consegue fazer é se posicionar. Né? Porque você precisa saber o que está acontecendo para tomar uma decisão. E aí um tratamento de silêncio logo de cara, né? Que a pessoa escreveu aqui, que é no início da relação, é judiar muito dessa vítima, né? Porque, como assim, né? O que eu fiz? Não fiz nada. E aí você aceita isso e aí vai aumentando o volume do abuso. E é sobre isso, né, gente? É tudo sobre isso. A gente precisa ficar muito atenta a esses sinais. Porque eles dão sinais o tempo inteiro. A gente que ignora. Por isso que eu digo assim, existe a vítima, né? Existe a pessoa abusada? Existe. Isso é fato, isso é real, é verdadeiro. Mas assim, onde é que a vítima está, né? Eu digo assim, onde que o mental dela está, onde as crenças dela está, onde o poder dela está, onde que o poder de escolha dessa pessoa abusada está. E tá nesse local que eu já falei, né? Falei já há um tempo atrás. Tá na crença, tá na sociedade, tá nessas frases feitas que a gente ouve, né? Então, a pessoa entra na relação tentando salvar a relação. Agora, assim, mas já no início, salvar uma relação tem alguma coisa errada, né? Já de início, você vem com uma carga de um monte de problema. Então, essa relação tem algo de errado. E é preciso você olhar para isso. O que tá de errado aqui, né? Que mais me causa sofrimento do que alegria. Mais me causa constrangimento, angústia, ansiedade, do que coisas boas, né? Lógico que a gente sabe que em relacionamentos existem situações delicadas, mas aí eu tô falando de situações que não são abusivas, que são coisas do dia a dia, né? Numa relação saudável também tem os seus desafios, mas não existe esse peso desse controle, dessa manipulação. Agora, você entra numa relação, depois de uma semana, 2 semanas, você já começa a ficar ansiosa, a ficar insegura, ficar perturbada. Isso não é normal, né? E aí a gente entra nessa história de ignorar. Você ignora os sinais. Mas não pode dizer que a pessoa não deu sinais. Deu, sempre dá. Isso eu falo no livro, isso eu falo com as minhas clientes, todas as minhas clientes que chegam dizendo, mas ele não deu sinal, ela não deu sinal, porque me enganou. Quando a gente vai investigar, quando eu vou fazer o processo terapêutico, quando eu vou fazer a análise terapêutica, né? Que aí a gente vai aí relembrando situações de início. Eu não preciso falar nada. A minha própria cliente fala, sabe? Tipo, põe a mão na cabeça e fala assim, putz, eu não vi. Putz, estava lá. Putz,
Eu não percebi. Porque deixa sinal, gente. Todos deixam sinal, porque não tem como mentir o tempo inteiro. Entende? Dá pra manipular algumas coisas, dá, mas o crime não é perfeito. A manipulação de uma pessoa abusiva não é perfeita, porque ele parte, né? A pessoa parte desse comportamento que a primeira caixinha fala, que é qual? Falar uma coisa e fazer outra. Falar uma coisa e fazer outra. Porque são pessoas controladoras, manipuladoras. Então, quem é manipulador tá criando situações o tempo inteiro. Então, é fácil perceber mentiras, posturas, opiniões. É fácil, mas a gente ignora. A gente entra nesse processo de ignorar porque a gente está apaixonado, está envolvido pela romantização, né? Ai, agora achei a pessoa da minha vida. Você não achou a pessoa da sua vida e você nem vai achar. Sabe por quê? A pessoa da sua vida é você. É aí que começa o abuso, quando você se põe nessa postura de que o outro é a pessoa da sua vida. O outro é tudo na sua vida. Não. Para você entrar inteira numa relação, para não sofrer abuso, você já tem que entrar com esse pensamento. O outro vai viver com você momentos bons, vocês vão criar relações, vocês vão viajar, vocês vão conversar, vocês vão ver filme, sabe? Vocês vão lidar com situações da vida juntos, porque temos problemas, estamos com milhões de problemas hoje em dia, né? As relações amorosas saudáveis estão passando por situações delicadas hoje. É pandemia, é problema financeiro, é luto, né? Então, numa relação saudável, tudo isso está acontecendo, mas de uma forma sem controle, sem abuso, sem fazer você se sentir inadequada ou inadequado, né? É uma relação que vocês estão juntos. Vocês não estão competindo. Não tem um controla e o outro diz amém. Essa é a grande diferença. Fui clara? Acho que fui, né? Eu achei melhor responder essas caixinhas com uma live, porque é muito conteúdo, né? Se eu respondesse só lá, eu acho que ia ficar muito solto. Então aqui pelo menos a gente amarra as ideias, né? Tem um começo, meio e fim. E quem vê essa live depois vai entender toda a complexidade que é perceber o abuso e se conhecer dentro disso. Então isso é muito importante, né? E eu acho que é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, não tiverem mais nada aí pra escrever aqui, eu vou encerrar a live, deixar ela gravada e depois vocês podem ver, compartilhar, deixar comentário, tá bom? Obrigado por quem esteve aqui e obrigado por quem vai estar. E eu espero que tenha contribuído para vocês toda essa minha fala, tá bom? Então, boa noite a todos, beijo, um lindo 2022 para todos, com muita consciência, com muito autoconhecimento e com menos abuso na nossa vida, né? Porque aí a vida já fica mais leve. Beijo, boa noite, tchau.